contasse um pouco da tua trajetória profissional, como que tu decidiu focar na gestão e planejamento de escritórios de advocacia? Eu trabalhava dentro de um escritório de advocacia que contratou uma consultoria externa para fazer consultoria em planejamento estratégico. E eu acabei me envolvendo nessa comissão de planejamento estratégico. E ali eu entendi que existia uma outra forma de fazer a advocacia e atuar na advocacia muito mais organizada, mais planejada, com menos ansiedade, com metas, com organização, que não só aquela vertente que eu conhecia, que era ir fazendo e ir acontecendo e vamos ver se dá certo ou dá errado, né? Então eu entendi que existia um método e que existia uma forma mais profissional de a gente ter um negócio, encarar a advocacia como um negócio, como uma empresa mesmo. Então a partir disso eu comecei a gostar de gestão, comecei a estudar, comecei a fazer cursos e nesse me envolver, nesse buscar mais conhecimento além do direito, né? Eu conheci as técnicas Disney, eu ganhei um livro que falava sobre o jeito Disney na advocacia, que é o livro básico do Disney Institute, né, aquele de capinha azul. E ali eu me encantei por esse processo todo de prestação de serviço, pelo servir. E ali eu também entendi que nós, enquanto advogados, nós prestamos serviços o tempo todo, a gente serve o tempo inteiro, né? Então, super casou, assim, tudo que a Disney faz com o que nós podemos fazer de entrega também. O que eu mais incorporei, eu acho que é colocar o cliente no centro de tudo. E isso é o mais difícil hoje a gente fazer quando a gente monta um negócio, quando tem um escritório de advocacia ou quando tem qualquer outra empresa, né? E eu também já tive outro negócio. É colocar o viés do cliente, né? Sobre o foco do cliente, que é uma coisa que o Walt prezava muito. Qual é o foco do cliente? Tanto que na Main Street, lá no Magic Kingdom, na avenida principal, as janelas são mais baixas das lojas, justamente para que as crianças possam olhar para dentro legal. Das janelas. Então isso é ter o foco do cliente, né? Qual é a experiência que meu cliente vai ter? O que ele vai receber? Então o que o cliente quer comprar, como o cliente quer consumir o serviço, qual é o canal que o cliente está, como ele quer conversar, qual é a linguagem que o cliente quer conversar. Então, partindo desse outro pressuposto, que não é só o que eu quero entregar, mas como o cliente quer receber. Quais são as dores que ele tem e como eu envelopo, como eu empacoto a minha prestação de serviço alinhada com essa linguagem de como ele quer consumir ou que ele precisa consumir o meu serviço. Eu acho que o maior desafio é a resistência à mudança. A resistência ao novo. E eu me recordo que quando eu lancei o livro, eu comecei a ser chamada para fazer palestras em congressos de OAB pelo país todo, né? Fui em quase todos os estados nas OABs com esse tema. Palestrei na FENALO também, esse ano vou de novo com esse tema. Eu me recordo que alguns advogados me recebiam com a pergunta assim que me chamou muita atenção, que era, eu achei que a doutora ia vir fantasiada de Minnie hoje. Então é uma resistência com o novo. Eu entendo a questão do lúdico, mas também entendo que há uma resistência em trazer algo de inovação para dentro de um ambiente tão tradicional como a advocacia. Então essa resistência de cultura, essa resistência ao novo, a resistência à inovação, ela é o primeiro desafio a ser quebrado quando a gente traz esse modelo de excelência em prestação de serviço da Disney para dentro do universo da advocacia. Então tem algumas barreiras ainda a serem vencidas, né? Além da resistência ao novo, ao aprimoramento, ao treinamento constante, à capacitação constante, a melhoria contínua, a busca da melhoria contínua. E eu acho que, por fim, a resistência também em buscar feedback do cliente. É muito difícil a gente entender, fazer pergunta para o cliente, né? Você gostou do nosso atendimento? O que poderia ter sido diferente? Que nota você dá para nós de 0 a 10? Muitos não querem ouvir um 7,5. Muitos não querem ouvir o 8,5, né? Sim. Então é difícil romper essa barreira também de... aqui nós somos preparados tecnicamente, nós temos muitas pós-graduações, nós temos mestrados, muitos têm mestrados fora do país, né? Mas assim, em relação ao atendimento, a cultura, ela antecede o lucro. Então, a Disney trabalha com uma outra premissa. Então, a excelência da liderança consegue trazer a excelência da equipe, a excelência da equipe consegue prestar um excelente serviço ao convidado, que gera a fidelidade, e a fidelidade do convidado traz o lucro. Então, se a gente conseguir inverter essa ordem na advocacia, começando pela liderança, tornando excelentes os nossos líderes para que eles consigam desenvolver suas pessoas. As suas pessoas encantadas vão conseguir encantar os clientes encantados vão trazer mais resultado financeiro para o escritório. Hoje, para se destacar na advocacia, a gente precisa olhar para soft skills, porque as hard skills são fáceis da gente treinar, né? E na Disney eles selecionam atitudes, eles contratam um sorriso, contratam uma atitude e treinam nas técnicas. E muitas vezes na advocacia a gente inverte essa ordem. A gente contrata pelo currículo, pela técnica, pelo conhecimento técnico e depois vê como vai ser no desenvolvimento do comportamento, que é onde nós temos a ponta de relacionamento com o nosso cliente. Então, para se destacar hoje na advocacia,
num ambiente de quase 1.400.000 advogados em atividade hoje no Brasil, só saber o técnico já não é mais suficiente. Então, com a inteligência artificial, com as novas tecnologias, com robôs de automação, as hard skills vão ficando cada vez mais supridas por essas ferramentas. Então, se destacar hoje vai cada vez mais prescindir de desenvolvimento humano mesmo, das soft skills, que é relacionamento interpessoal, que é influência pessoal, que é atendimento humanizado, que é empatia, que é conversar olho no olho com o cliente, que é entender o que está acontecendo com aquela empresa, com aquela pessoa que está do outro lado, que nos contratou, que é manter um vínculo com ela. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer com que a pessoa nos contrate, ou a empresa nos contrate, e vai fazer com que ela mantenha esse relacionamento conosco e nos indique também para outros clientes. É muito comum que advogados pensem assim, é muito fácil encantar o cliente sendo a Disney. Porque a Disney tem o Castelo da Cinderela, tem o show de fogos, tem a sininho que aparece voando no final do show de fogos, né? Mas tudo que a Disney faz é possível que a gente faça enquanto pequeno. Por quê? Porque são aspectos comportamentais e são pessoas que encantam pessoas. Não é a Disney que faz com que aquelas pessoas sejam aquelas pessoas. São aquelas pessoas que fazem a Disney ser o que é, porque elas já chegam encantadas. A gente precisa entender também que excelência vem do verbo exceder. Então, se nós fizermos um pouquinho a mais, ou um pouquinho diferente do que se espera, a gente já consegue superar a expectativa. A B2L, a Associação Brasileira de Latex e Legaltex, fez uma pesquisa bem interessante que fala sobre relacionamento entre clientes e advogados, né? Mapeou essa experiência. E dentro das perguntas, uma delas era: qual é a maior razão de insatisfação no seu relacionamento com os escritórios ou com advogados? E a maioria respondeu, mais de 70% respondeu que era a falta de comunicação entre o escritório com o cliente. As pessoas não sabem como está o processo, não sabem se vai ter audiência, não sabem se já teve recurso ou não. Então, vindo desse ambiente, sabendo que essa é uma queixa muito comum dos clientes, se a gente melhorar só um pouquinho nisso, a gente já consegue sair da média e já consegue encantar um cliente. Então é simples encantar o cliente. São atitudes pequenas que podem não impactar no bolso ou no orçamento, mas que impactam fortemente lá na frente, na percepção em relação à prestação de serviço, em relação à excelência também. O lucro é uma consequência de um bom atendimento, de um atendimento bem feito. Sendo padrão, um atendimento padrão é o básico que o cliente espera. Agora, se eu fizer um pouquinho a mais, diferente do que ele está esperando, eu já consigo encantar e surpreender. E é isso que vai fazer com que ele me indique para outras pessoas e eu não fique dependendo de outros investimentos em marketing digital, em outras ferramentas, né? O cliente que vem indicado por alguém, ele já vem com um fator decisivo lá em cima. É interessantíssima essa pergunta porque ela é mais complexa do que se imagina. Então, a Disney contrata atitudes e contrata o sorriso, depois treina as técnicas. Já é o inverso do que a gente faz. E quando eles fazem entrevista de seleção, eles buscam por comportamentos, aquelas pessoas que já vieram treinadas de casa. Eles costumam dizer que os pais já treinaram, né? Então são pessoas que já são alinhadas com valores da empresa. E tem um fator que pesa muito no engajamento das pessoas que trabalham na Disney, porque a maioria delas quer trabalhar lá. Elas já vêm com o desejo de trabalhar lá. Então, como a gente pode traduzir isso para o nosso negócio também na advocacia, é tentar despertar o desejo em bons talentos em trabalhar conosco. Mas para isso a gente precisa também criar uma cultura de excelência. Nós precisamos ser engajados em algo, nós precisamos ter um propósito, nós precisamos subir a régua da excelência técnica. E aí cada um dentro do seu mercado, alguns vão usar inteligência artificial ou tecnologia, e aí vão trazer pessoas engajadas com isso, e até na forma de se vestir, né? Os advogados já não se vestem mais com terno e gravata, porque trabalham com empresas de tecnologia, que já trabalham com uma pegada mais solta, muitos trabalham com direito da música, audiovisual, também não comunica se eles chegarem de terno e gravata, né? Então eles já têm uma roupa que já se comunica e cria uma identidade também com o cliente. Então, despertar o desejo enquanto marca já é um caminho grande andado para que essas pessoas, bons talentos, queiram trabalhar no nosso negócio. Então, construir uma marca forte, construir uma cultura de equipe também, uma cultura onde a gente se reconhece, onde a gente treina juntos, onde a gente quer crescer juntos, onde cada um sabe qual é o seu papel, para que a gente se sinta pertencendo a isso, a esse ambiente, que se sinta crescendo nesse ambiente, mas que também seja reconhecido. E esse reconhecimento ele não vem só financeiro pelo dinheiro, né? Ele pode vir como o advogado do mês, ele pode vir como outras formas, né? A Disney tem os pins que eles usam dentro dos parques, eles ganham pins para colocar nos crachás, que se aquilo significa que eles excederam a expectativa, que eles ganharam uma pontuação, ou porque eles se destacaram em alguma área, em alguma ação, alguma meta que tinha que ser cumprida. Então eles ganham um pin,
que demonstra para a equipe que poxa, aquela pessoa se destacou, olha quantos pins ela tem no crachá dela, né? Uma pessoa que se entregou para a empresa, que realmente entendeu a alma do negócio, conseguiu encantar o cliente dentro daqueles momentos em que eles têm, né, planejados para encantar o cliente. Então, engajar pessoas hoje não é mais só uma remuneração adequada, condizente com o mercado. É todo um contexto de criação de cultura, de pertencimento, de negócio, de propósito, de fazer com que as pessoas queiram estar lá primeiro e depois que se desenvolvam enquanto estiverem lá dentro. É muito investimento em marca, em gestão e também na projeção desses profissionais. Porque nós somos advogados e nós gostamos desse status, né, desse holofote. A gente gosta de falar, a gente gosta de estar em ambientes onde nós somos reconhecidos e valorizados. E se existe um ambiente onde existe essa possibilidade, onde os advogados, a equipe é colocada no palco, já é um fator de diferenciação, né? Todo mundo tem acesso ao palco, todo mundo pode se destacar, todo mundo pode se desenvolver, todo mundo pode levar a glória por algo que tenha sido bem feito. Esse é um ambiente que gera e que traz essa vontade de estar lá, né? Hoje a gente vê grandes escritórios que têm esse apelo por conta de todo um status, né? Nós estamos no país todo, nós estamos em todas as unidades da federação, nós temos, não sei, 2.000, 3.000 advogados na equipe, enfim. Mas tem escritórios de médio e pequeno porte também, que hoje se tornam boutiques, tem uma atuação mais boutique, que também despertam esse desejo, porque os profissionais que trabalham lá podem alcançar um destaque profissional, podem se destacar, podem atingir um patamar financeiro, de segurança financeira também, trazendo esse status de reconhecimento. Então, é interessante conseguir, né, construir essa marca e esse ambiente de crescimento em conjunto, para atrair bons talentos e para reter bons talentos, né? Sabe que eu tive uma experiência que me surpreendeu muito e é isso que faz com que a gente vá e queira voltar e queira contar as histórias para quem não foi, né? Nessa última minha visita aos parques, eu fui com meu filho e ele ficou me esperando enquanto eu estava saindo do carro e gravando alguns vídeos. Ele foi até a portaria do parque para me esperar. E estava muito quente, tinha muito sol, ele estava com boné. Uma membro do elenco chegou perto dele e disse: hoje está quente, né? Está muito quente. Perguntou que língua ele falava para tentar se comunicar com ele, né? E aí ela disse para ele: fica na sombra, porque assim, né, espera a tua mãe na sombra. E ele deu um passinho pro lado, ficou na sombra. E ela disse: tira o boné, porque assim você consegue ventilar melhor a cabeça e a gente perde mais calor pela cabeça. Assim você fica ventilando e não sente tanto calor se tiver sem o boné. E aí ele, tá, obrigada e tal. E eu fiquei pensando assim, gente, como que eles conseguem olhar nos olhos e sorrir, né? Num calor de 40 graus. E eles transformaram essa experiência para o meu filho, né? Para ele ficar na sombra. Não podiam resolver o problema do calor, mas poderia resolver o problema de ele não passar tanto calor. Então foi amável com ele, né? Então, qual é a mensagem que passaram para ele naquele momento? Estamos preocupados contigo, está muito quente, mas se você ficar na sombra sem o boné, vai ficar mais fresco. E uma outra cena que eu presenciei, que me marcou muito, foi que na hora da parada do desfile das 15 horas, tinha uma menininha de uns 6 anos na minha frente, que era aniversário dela naquele dia. Então, ela ganhou um bottom, um pin, dizendo que era aniversário dela naquele dia. E conforme os carros alegóricos iam passando, os personagens iam passando, iam vendo aquele pin dela, todos deram parabéns para ela. Todos. Ai, que legal. Olharam para ela e deram parabéns no meio das suas apresentações, né? Sem perder aquele momento que eles tinham que propiciar também o show para os outros convidados, mas olharam nos olhos dela, sorriram e deram parabéns para ela. Todos que passaram por ela. Então pensa como essa menina se sentiu no final do dia, sendo que todos os personagens que passaram no carro alegórico, todos os membros do elenco das lojas, dos postos de atendimento, do sorvete, né, do carrinho da segurança, que passaram por ela e viram que ela estava com o bottom de aniversário e deram parabéns para ela. Então, tornar a experiência mágica para 30 mil pessoas ao mesmo tempo, às vezes pode ser difícil, mas se eu tornar mágico para alguns, eu consigo fazer com que isso se reverbere, né? Eu presenciei essas cenas e eu conto elas sempre que eu tenho a oportunidade. E a gente, assim como essas, a gente ouve muitas outras histórias, né? Como a Branca de Neve estava lá para tirar foto no posto dela e viu uma criança autista na fila, né? Eles têm outras necessidades também em relação à espera. Ela fez questão de chamar ele, né, deixou ele furar a fila e ficou um tempo suficiente conversando com ele, até que ele se acalmasse para a família conseguir tirar a foto. E ninguém na fila se incomodou com aquele comportamento dela, porque entendeu que ela estava atendendo a um cliente
que era especial e que precisava de uma atenção diferenciada também. Então são esses momentos que, mesmo que eles não sejam mágicos para mim, eles estão sendo mágicos para quem está na minha volta, e eu estou presenciando isso. O Walt Disney quebrou 3 vezes antes de dar certo, né? Então, quando ele tentou montar uma empresa sozinha, que ele era só o criativo e ele fazia tudo ao mesmo tempo, ele quebrou. Depois ele montou com o Ub Iwerks, que os dois eram criativos, e ele também quebrou. Depois ele tentou montar de novo sozinho e ele também quebrou, porque ele era criativo. Então, quando ele tinha desistido já da animação, o Roy, que era irmão dele, disse: Walt, será que você não tem uns desenhos pra gente tentar resgatar e fazer, né, fazer o negócio dar certo de novo? E o Walt: não, eu cheguei tarde na animação, eu tô velho pra isso, cheguei muito tarde, eu vou desistir desse negócio, vou tentar virar ator, né, virar diretor de cinema. E o Roy insistiu, então, que ele ficasse: mas, né, Walt, não tá dando certo você virar ator, diretor. Quem sabe a gente resgata esse seu sonho, você desenha tão bem, enfim, você conta tão bem histórias. E aí convenceu o Walt a voltar para esse universo da animação, e eles começaram com $500 emprestados do tio, na garagem do tio também. E aí a empresa decolou. Por quê? Porque tinha o Walt como criativo, sonhador, aquele que imaginava as coisas, né? Imaginava as histórias e gostava dos detalhes e de fazer diferente do que se existia. Mas também tinha por trás toda a segurança do administrativo financeiro, que era o Roy, o irmão dele. Então, quando juntou essas duas potências, essas duas competências, né, um do criativo e o outro do financeiro, a empresa conseguiu dar certo e se tornou essa empresa centenária que está aí até hoje, né? Então, trazendo isso para o universo da advocacia, se a gente junta 2 sócios, 3 sócios que são só puramente técnicos, a chance desse negócio dar certo é um pouco menor do que se a gente tivesse habilidades e competências complementares, né? Um gosta mais do comercial, tem mais contato, é o cara do networking, que gosta de conhecer pessoas e conhecer gente e fazer movimentos, né? O outro é o cara mais técnico, que gosta de produzir tecnicamente, gosta de audiência, gosta da questão mais pura do direito. E um outro sócio que gosta do administrativo, do financeiro, que sabe precificar, que sabe montar produtos, que sabe fazer um marketing bem feito, que sabe montar uma equipe, que sabe desenvolver suas lideranças. Então esse é um modelo de negócio que tem uma chance maior de dar certo mais rápido por conta dessa complementaridade, já se inspirando nessa união entre o Roy e o Walt. A Disney sempre trabalha baseada em muita pesquisa, né? Sempre em gastologia. Então, quando você vai participar de um cruzeiro, por exemplo, eles sempre perguntam quando você sai do cruzeiro: e aí, como foi a sua experiência? Ah, foi ótima, foi super legal, adorei, certo. E o que mais? O que a gente pode melhorar mais? Não, estava tudo ótimo, estava tudo excelente, mas e o que mais? Né? Eles sempre querem trabalhar com o 10. Ah, a cozinha não estava muito boa, a comida eu não gostei, então eles vão procurar melhorar esse aspecto da cozinha. Mas tem uma questão que foi muito interessante que eles fizeram, porque os hóspedes reclamaram que não tinha espaço para guardar a mala dentro das cabines. E é um problema aparentemente sem solução, né? Como é que não se pode aumentar o tamanho da cabine nem aumentar o tamanho do navio? Então, o que eles pensaram? As camas, elas eram no chão, apoiadas no chão. Então, eles levantaram as camas de modo que coubesse uma mala embaixo da cama. Então, resolveram esse problema que o cliente trouxe da falta de espaço para guardar a mala, sem mexer numa estrutura, né, e resolvendo o problema de forma que era um problema que parecia sem solução. Então, esse processo de melhoria contínua, ele é para sempre. Então, se eu consigo um 10 do cliente hoje, o 10 é hoje, baseado no atendimento, na experiência que ele teve hoje. Amanhã vai ser outro, né? O paladar não retrocede. Então, a excelência hoje é de um padrão, amanhã é de outro padrão. Então, a Disney trabalha também com um índice de fidelização de clientes de 70%. Então, a cada 10 pessoas, 7 retornam em algum momento da vida. Mas esse cliente que retorna, ele também é mais crítico, porque ele já conheceu o 10 antes. E se ele deu um 10 antes, é porque ele quis voltar. Então, ele já está com um padrão elevado de expectativa também, do que ele vai ver, do que ele vai receber. Então, a Disney precisa estar sempre se reinventando para oferecer uma experiência diferente, ou uma experiência melhor, ou uma experiência inesperada para aquele mesmo cliente que está voltando, né? Então, esse é o paradoxo da excelência, que a gente precisa estar sempre em movimento, e é isso, o que é o excelente hoje, amanhã não vai ser. Então, não é esse processo, né? de melhoria contínua. De achar que já está bom, né? Sempre não, sempre com base em pesquisa. Pergunte para o seu cliente o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente, o que não foi legal. Você me deu 9,5, mas o que falta para você me dar um 10?
onde eu posso aprimorar o meu processo, né? A Disney hoje está muito antenada com as tendências e também com o uso da tecnologia e da inteligência artificial para oferecer uma experiência imersiva para os clientes, porque como o paladar não retrocede, tudo que a gente já viu lá de experiência de parque, de brinquedo, de montanha-russa, de projeção, né? Assim como Piratas do Caribe, aquele brinquedo, né, do Piratas do Caribe que tem lá. Foi usado animatrônicos, que naquela época, quando ele foi lançado, ele foi super espetacular, uma coisa muito disruptiva, e isso ficou para trás, né? Então hoje também a Disney precisa se reinventar e está usando de inteligência artificial, já tem até alguns robôs em teste, né, tanto na Califórnia quanto nos parques em Hong Kong, para que o convidado possa ter essa experiência com um robô ou então com realmente algo que vai conversar com ele, mas que não tem uma linguagem pré-formatada, né, usando de inteligência artificial generativa. Então, trazendo essa experiência de adaptação contínua, de renovação, de expansão e de sempre entregar mais e melhor, a gente pode trazer isso para a advocacia também, trazendo um paralelo com o uso da inteligência artificial. Hoje, se nós formos visitar o painel, o radar da B2L, que é a Associação Brasileira de Law-Techs e Legal-Techs, a gente tem lá uma infinidade de empresas que fornecem essas ferramentas de automações, ferramentas de digitalização, inteligências artificiais para ajudar nessa leitura do cenário jurídico e leitura também de jurimetria e de padronização, parametrização. Então, hoje a advocacia daquele sistema artesanal do advogado que trabalha sozinho, que faz acompanhamento por planilha, que ele só lê a jurisprudência e tenta se atualizar dessa forma um pouco mais artesanal, é uma advocacia que tende a ficar mais defasada frente a todo esse arcabouço tecnológico que existe e está à disposição hoje, né? Se até o judiciário usa de robôs para fazer triagem por temas e triagem por recursos, é uma forma de dar mais efetividade, dar mais velocidade, dar mais agilidade e muitas vezes mais até eficiência mesmo na entrega dessa prestação jurisdicional. Então, hoje não dá mais para a gente não pensar em usar algum tipo de tecnologia dentro dos escritórios. O paradoxo do high-tech com o high-touch, né? Então a Disney consegue fazer esse equilíbrio entre o high-tech e o high-touch. Então o high-tech é o uso de inteligência artificial, de tecnologia, de mapeamento dos convidados, mapeamento de desejos, mapeamento de pontos de contato. Então eles têm mapeado que durante 8 horas que você está dentro do parque, você tem em média 40 interações com o membro do elenco. E dessas 40, se uma for ruim ou não for tão adequada, for um momento trágico, como eles chamam, eles precisam de outras 37 interações para anular essa interação ruim. Então, isso é fruto de gestologia, né, do estudo do convidado. Mas esse equilíbrio entre high-tech e high-touch, onde a Disney consegue muito bem, o high-touch seria o que é humano, né? Seria o toque humano, o olhar nos olhos e sorrir, o conversar, o resolver rápido os problemas. Então, se uma criança tem derruba na roupa um sorvete ou suja, ou por qualquer razão aquela roupa não dá mais para ser usada, né, isso eu já vi acontecer também, um membro do elenco rapidamente recolhe, né, ou ajuda aquela família que está passando por essa situação, oferece uma outra roupa, depois vem com a maquininha de cartão, né, custa $80 essa roupinha nova. Mas vestiu a criança e deixou a criança apresentada para continuar brincando no parque. Então resolveu um problema que não era deles, da criança, né, não está com a roupa adequada, está com a roupa suja, mas também ofereceu uma experiência de cuidado, né, cuidamos de você, queremos que você se sinta bem, se sinta limpo, mas existe um custo para isso, né? Então esse é o high touch também, de eles conseguirem oferecer questões emocionais o tempo inteiro, né, despertar as questões emocionais o tempo inteiro. Então esse equilíbrio entre o high-tech e o high-touch. Então hoje na advocacia a gente não pode migrar só para o lado do high-touch, nem só para o lado do high-tech, né, do uso da tecnologia. Equilíbrio. Não dá para ignorar a tecnologia, mas também não dá para ignorar o fator humano, que é o high-touch. Eles sabem o que fazer porque eles foram treinados para isso. Então, assim que eles passam numa entrevista de seleção e que eles começam a trabalhar na Disney, eles passam por um processo que se chama Traditions. Então, é uma sala de aula mesmo, onde eles são imersos na cultura Disney. Quem foi o Walt Disney? O que ele acreditava? Por que ele criou os parques? Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Eles são colocados numa experiência imersiva mesmo, de qual é o papel de cada um, como ele tem que receber o convidado, tanto que existe uma separação entre palco e bastidores, né? Palco é onde o cliente está, onde o cliente tem acesso, e bastidores é onde a magia é construída, onde só quem é membro do elenco acessa.
E nessa transição entre bastidor e palco existe um espelho, que é para quê? Para que antes de ele entrar no palco, para que o membro do elenco se olhe no espelho e se ele está vestido naquele personagem, se ele está com a roupa adequada, se ele está naquela fantasia, que é como eles chamam o uniforme, né? Se ele está pronto para dar um show, um espetáculo para o convidado. E a Disney tem como missão criar felicidade. Então, para todas as pessoas em todos os lugares. Então, eu, como membro do elenco, se eu sei que a missão da empresa é criar felicidade, eu sou uma ponte para isso. Então, a minha missão também é criar felicidade para aqueles convidados que estão ali comigo, né? E eu presenciei uma cena super que me marcou muito, assim, quando nós fomos há alguns anos atrás, as nossas pulseiras não passaram, que a gente comprou o ingresso da Disney, ficamos hospedados no hotel Disney, então tudo ficava na pulseira, na Magic Band. Então a chave do quarto estava na pulseira, a gente não precisava levar nada para lugar nenhum, né? O cartão de crédito estava ali, nossos dados de identidade, passaporte, nossa data de estadia, tudo estava ali. Então, quero comprar um sorvete, passa na pulseira. Quero entrar no parque, passa na pulseira que o ingresso está ali no parque. Uma das nossas pulseiras não passou. Então, um membro da portaria perguntou de onde nós éramos, se falávamos português, e trouxe uma membro do elenco que falava português para nos distrair. E levou as nossas pulseiras lá para dentro, nós não vimos para onde. E ela ficou conversando conosco e eu perguntei onde é que você é. Eu sou de Cabo Verde, falo português, trabalho na Disney há 15 anos, uns 20 anos, não sei quanto tempo. E eu conhecendo Disney, né, perguntei para ela, que bacana, então você já trabalhou em várias áreas aqui. E ela disse, não, eu sempre quis ficar aqui mesmo, recebendo os convidados. E eu, como sou muito expressiva, né, devo ter feito uma cara assim, muito estranha para ela. E ela me disse assim, e eu perguntei para ela, mas você está há tanto tempo na mesma posição, fazendo a mesma coisa? Na minha mente, assim, é uma coisa muito chata, né? Fazer 20, 15 anos a mesma coisa. E ela disse, sim, eu estou aqui e eu amo fazer o que eu faço porque eu sou o primeiro sorriso do parque. Então, olha que lindo, ela recebe todos os dias 30 mil pessoas, em alta temporada 70 mil pessoas, e sabendo que ela é o primeiro sorriso que aquelas pessoas todas vão ver dentro do parque. Então, ela tem um papel fundamental ali. Ela não está ali só para conferir pulseira, ela está ali para ser o primeiro sorriso do parque, porque a missão da empresa é entregar felicidade. Então olha que lindo isso, né? A Disney só é o que é e só está onde está porque tem uma cultura muito forte. Como lá nos líderes, o DNA da empresa, que entenderam qual é o DNA da empresa. E é por isso que vem se perpetuando ao longo do tempo, mesmo se renovando, se reinventando, o DNA permanece o mesmo. Tanto que a Disney trocou o CEO alguns anos atrás. Algumas coisas não deram muito certo, né? Eu tive lá há uns 2 anos, 1 ano e pouco, senti que deu uma caidinha, né? Senti que a Disney estava um pouco triste. E a Disney percebeu, assim como a gente percebe, né? Os convidados percebem, a equipe percebe. Então, agora eles vão trazer o Bob Iger de novo, que já tinha sido CEO antes, porque ele entendeu qual é o DNA da empresa, ele sabe, ele tem nele tatuado isso, né, da cultura, do que é ser Disney. Então, quando uma liderança entra num escritório ou em qualquer outro ambiente que não entende o DNA, acaba criando esse ruído também com a equipe, todo mundo sente. O cliente sente, a equipe sente, o resultado financeiro sente. Então, esse investimento na liderança, na construção da liderança baseada em valores, baseada em DNA da marca, baseada em cultura do que se quer como negócio, é primordial para que a essência permaneça, né, e mesmo com todas as reinvenções que vão sendo necessárias ao longo do caminho. O primeiro dia foi o caos, né, o primeiro dia de abertura do parque. Como era um projeto muito inovador e muito diferente, porque o Walt e as pessoas estavam acostumadas a parques para crianças, né, e ele não queria isso. Quando ele levava as filhas dele no parque de diversões, ele pensava, por que não existe um parque onde os pais, os avós ou as crianças com experiência, como ele chamava os adultos, possam brincar também, possam se divertir também. Então ele criou esse mundo mágico, todo o parque foi feito pensando nisso, na família toda. E como era muito diferente, muito inovador para aquela época, foi desacreditado. As pessoas diziam que o parque ia fechar em 2 anos, que não ia se manter, porque não fazia sentido, enfim, as pessoas não iam querer consumir aquilo, né? Então teve uma expectativa muito grande em relação à abertura do parque. E eles distribuíram 8 mil ingressos e apareceram mais de 30 mil pessoas naquele dia. Então pensa num ambiente que estava esperando um número X de pessoas, comportar um número muito maior, né? Como era uma época de muito calor e muita seca também lá na Califórnia, naquele dia faltou água. Então eles não podiam vender água, porque tinham que usar água para os banheiros, né? Não podiam usar água em outros lugares. Então foi o caos, o parque ficou sujo, o Walt Disney viu seguranças sendo rude com convidados, com crianças principalmente. Então naquele momento ele percebeu, e eram seguranças terceirizados, né? Então naquele momento ele percebeu que não poderia terceirizar segurança e limpeza
porque isso impactaria fortemente na cultura e naquele ambiente mágico que ele queria criar. Então, quando a gente tem muito claro na nossa mente como nós queremos que as coisas aconteçam, como nós queremos que as coisas saiam, que sejam entregues para o nosso cliente, isso já facilita para que a gente vá alinhando e corrigindo a rota no meio do caminho, para que não vá aceitando o mais ou menos, né? Ah, tá mais ou menos bom, mas o feito é melhor do que o perfeito? Às vezes sim, às vezes não. Né? Eu estava feito, estava aberto o parque, não estava perfeito, né? Mas o Walt sempre buscou pela perfeição. Então ele fechou, ficou um tempo fechado, reorganizou as coisas e aí reabriu quando ele entendeu que ele podia oferecer uma experiência realmente de excelência para os convidados dele. E tu acha que o fato de ele ser perfeccionista foi o que fez a Disney ser o que é hoje? Eu creio que tem essa sua parcela, sim, de contribuição. Quando ele fez as primeiras animações, ele sempre buscou pela perfeição, pela sombra da lâmpada, pela sombra de uma planta, pela profundidade da imagem, que naquela época as câmeras não tinham tecnologia, né? Então as coisas eram mais manuais para conseguir esse efeito. E isso teve um custo muito grande. Tanto que o irmão dele barrou muitas coisas, os filmes demoraram mais tempo para acontecer, tiveram que buscar mais investimentos por conta desse perfeccionismo pela busca pela perfeição do Walt. Então tenho certeza absoluta que a Disney é o que é hoje por esse olhar de perfeição que o Walt só queria o melhor, só queria a excelência. E aí também entra a importância de ser criterioso também no escritório de advocacia, né? Absolutamente. Criterioso tanto com as pessoas que trabalham conosco, com os materiais que nós usamos, com o que nós oferecemos para o cliente, o que nós entregamos para o juiz, com a forma como nós negociamos com a outra parte, com o que nós aceitamos internamente, né? Então, o tá ruim, mas tá bom é ruim. O mais ou menos é ruim, né? O 9,5 é ruim. A gente só quer o 10. Pensando numa cultura de Walt Disney, né? E ele buscava sempre pela excelência. Não de uma forma que procrastine, que impeça a execução. Mas se não está bom, como nós vamos fazer para que esteja? Como nós vamos fazer para melhorar? E eu ouvi dizer uma vez que quando uma criança, sem querer, derruba um sorvete, o sorveteiro repõe esse sorvete para a criança. Eu queria saber se isso é verdade ou se é mais uma história mágica da Disney. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, por que eles fazem isso, né? Primeiro porque eles querem manter a experiência do convidado, né? Se a missão deles é criar felicidade, eles querem manter momentos mágicos o tempo todo. Então, quando uma criança pega um sorvete na mão e imediatamente ele abre e o sorvete cai, né? O que acontece? A criança chora, às vezes é um sorvete caro, né? Então, às vezes a família não vai dispor de comprar outro, enfim, mancha aquela experiência para aquela criança. Nesse momento, o sorveteiro tem autonomia para repor o sorvete ou picolé, oferecendo um momento mágico ali de resgate do atendimento, né? Não maculando essa experiência. Então isso faz parte de um programa da Disney também, que é o empoderamento dos funcionários, né? Para que eles tenham essa autonomia de tomadas de decisões rápidas para resolver rápido algum problema que aconteça. Então essa questão do sorvete é uma delas, né? Assim como quando cai pipoca no chão, todos os membros do elenco lá são membros da limpeza. Então todos, o primeiro que via pipoca no chão, o primeiro que vai limpar, porque todos são responsáveis pela limpeza. Então todos têm essa autonomia e essa liberdade de resgatar um atendimento, tomar decisões rápidas e estancar esses momentos trágicos. Eles têm essa autonomia. E isso se reflete dentro no preço dos sorvetes, né? Porque se eles têm um cálculo também de resgates desses sorvetes perdidos, né, e caídos no chão, então está dentro da conta do sorvete que é aquele que não derrubou está pagando por aquele que derrubou. Né? Então, e a gente paga e gosta do sorvete, come o sorvete e está tudo certo. E qual que é a tua atração preferida da Disney? A minha atração preferida hoje é o Tron, que é uma atração nova, que é uma experiência que a gente senta numa assim moto e ela vai em altíssima velocidade, é muito bacana, para mim foi muito, muito legal, porque quando eu andei, foi uma das primeiras motos, então a gente vem aquele vento assim, foi uma experiência de estar realmente em cima de uma moto, embora fosse um carrinho, né, com mais de 30 motos uma atrás da outra, mas foi espetacular, hoje é a minha atração preferida, então a gente só consegue andar nela se agendar previamente. Nossa. Hoje já é uma fila virtual, então até nisso a Disney pensou, né? Não preciso ficar lá 2 ou 3 horas ou perder um turno do dia esperando a minha vez. Eu consigo entrar numa fila virtual no aplicativo e aí quando chegar a minha vez eles me avisam, olha,
seu horário é de tal e tal, você pode entrar nessa janela de horário. Então eu posso ficar um tempão lá na curtir fila. o parque, fazer outras coisas, e quando chegar na minha janela de horário eu me dirijo até lá e ando sem ter que ficar parada lá horas na fila, né? Eu só consigo superar a expectativa se eu entendo quem é o meu cliente e o que ele espera. Se eu não sei quem ele é, o que ele espera, eu não consigo atender esse cliente, muito menos superar a expectativa dele. Então aquele show de fogos hoje, ele já é esperado. Todo mundo que vai para lá, e eu quando vou para lá, eu faço questão de ficar lá esperando sentada no chão até que os fogos comecem, porque embora eu já tenha visto mais de 6, mais de 10 vezes aquele show, o show não é sempre o mesmo, né? Então e agora, tanto que agora em junho, eles vão começar a fazer o show de drones, vão começar no Disney Springs. Então a Disney também se reinventa nisso. As pessoas podem pensar, você vê um show de fogos, é sem graça. O show da Disney não é nada sem graça, porque eles fazem projeções também no castelo, usam o castelo como uma tela de projeção, e aí aqueles fogos que vão formando cabeças de Mickey, e depois no final vem a sininho, né? Então a cada nova vez que a gente vai lá assistir, é uma experiência nova também. Então eles também sabem disso, tanto que agora vão criar o show de drones, que vai começar a ser usado no Disney Springs em junho. Entender qual é o cliente, entender quais são as novas tecnologias, entender padrões novos de consumo de serviço jurídico, né? Antigamente as pessoas se informavam pelo jornal, pelo TV, pelo jornal impresso. Hoje as pessoas se informam pela internet. Então como é que a gente vai fazer para estar presente nesses outros canais também, para conseguir chegar no cliente? Eu era estagiária na época da faculdade, trabalhava no fórum. Naquele meio, muito burocrático, eu fiquei pensando, mas quem é o cliente do juiz? Meu pensamento ainda na faculdade, né? Quem é o cliente do juiz? O cliente do juiz é o do autor da ação, o réu da ação. É para ele que o juiz trabalha, né? Entrega esse serviço. Depois eu fui estagiária do Ministério Público. E eu pensava assim, mas para quem é o cliente do Ministério Público, né? Não é o judiciário. É também a pessoa, o jurisdicionado é a pessoa que vai lá pedir atendimento, é a pessoa que vai pedir um remédio, é a pessoa que vai buscar ajuda. Mas eu também via nesses ambientes muito burocratizados que parecia que esse aspecto do cliente não era observado, né? Era muito processo interno, muito atendimento interno, muito como vai desafogar o nosso trabalho, como vai otimizar o nosso trabalho. Então, quando eu fui para a advocacia, eu pensava sempre assim, qual é o meu cliente, qual é a minha entrega? E a minha entrega não é com o juiz, nem com o promotor, a minha entrega é com o meu cliente. Embora eu precise entregar tecnicamente, falar tecnicamente para que o juiz me entenda, entregue para aquele cliente, que é o nosso cliente em comum, né? Que é o jurisdicionado, que é o autor ou o réu da ação. Então eu acho que esse viés de serviço e de quem é o cliente, para quem eu entrego o quê, é que me motivou também, é que fez esse link, ou esse gancho da Disney com a advocacia, porque a Disney sabe muito bem quem é o cliente dela e que entrega ela faz. E nós, enquanto advogados, será que a gente sabe realmente que entrega a gente faz para o nosso cliente? Ou quando o nosso cliente vem, a gente já fica super animado, e eu também já passei por isso, de ficar animado para fazer uma tese, para fazer uma petição, para a gente atuar mesmo naquilo que a gente foi treinado para fazer, né? Mas e aí a gente se volta para esse processo, que é o nosso processo de produção, sem se dar muita conta, assim, nesse processo de que vai durar 8 anos, 12 anos, 15 anos. Como fica meu relacionamento com o meu cliente? Que é para quem eu tenho que fazer a entrega, que é para quem o juiz vai fazer a entrega, para quem o promotor vai fazer a entrega, né? Então essa comunicação, ela fica dissociada da nossa prática. Eu vivenciei isso há muito tempo. Então isso foi um momento que eu acho que lá atrás, já na graduação, já conseguia ter esse olhar, né, sobre quem é o cliente, qual é a entrega. E aí inverter, se essa ordem toda fosse invertida no judiciário e na advocacia também, eu tenho convicção de que as coisas seriam muito mais leves e mais céleres, pensando de uma maneira mais privada, né, de entregar assim, qual é o meu cliente, qual é o que ele espera em relação ao meu serviço. É uma forma de se adaptar. O Walt usava de uma estratégia, de uma técnica que era storyboard. Então lá no Museu do Walt Disney em São Francisco tem isso nas paredes, e é lindo de ver esse processo, porque a animação, né, a gente vai pegar um monte de folhas assim, então o bonequinho vai andando e vai caminhando. Mas para chegar naquele processo, ele colava tudo no mural. Então, antigamente era mural de cortiça, né? Então colava os desenhos e a progressão dos desenhos e dos movimentos dos personagens ali, para que os cartunistas e os desenhistas pudessem ver visualmente qual era a evolução do movimento do desenho e qual era o início da história e o final da história. Trazendo isso para o nosso ambiente de negócio, de gestão hoje, né? Um storyboard é o que a gente já trabalha há muito tempo, que são os canvas nas paredes, né?
Então, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, qual é a nossa meta da semana, de a gente está aqui, vai para onde. Então, trazer esse storyboard, eu trago muito esses exemplos dentro do livro, que está recheado de storyboards também, para que o leitor consiga desenhar, que mostre para a sua equipe para onde nós estamos indo, né? Na época da construção dos parques, isso o Walt já tinha falecido, mas o Roy percebeu isso, o irmão dele, que quando dava 5 horas, pertinho das 5 horas, os trabalhadores da obra ficavam olhando para o relógio para ver a hora que dava 5 horas para eles poderem ir embora. Então o Roy resolveu colocar lá a data da inauguração do parque, 1º de maio, 1º de abril, aliás. Para que os membros para aqueles membros da equipe que estavam trabalhando na obra pudessem olhar para o relógio e se lembrar, opa, a gente tem que terminar isso até aquela data. Opa, precisamos terminar essa obra até aquela data. Então, trazendo isso para o nosso ambiente de negócio hoje, da nossa gestão de escritório, gestão de empresas, né? Trazer algum elemento visual que demonstre para a nossa equipe, para a nossa liderança, aonde nós estamos indo, quais são as nossas entregas palpáveis, quantificáveis, o que nós temos que fazer e visualizar elas de uma maneira que fique menos abstrato, né? E tu comentou que são 4 workshops que acontecem na imersão Magic Leader, e como que eles são, como que vai ser, o que eu posso esperar desses workshops? Você pode esperar muita experiência prática, né? A gente traz teoria também, mas muita prática com exercícios para que você já traga de lá rascunhada qual é a mudança que você vai implementar dentro do seu escritório. Então não é só conceito, não é só história, não são só vídeos, né? É uma experiência que a gente precisa contextualizar em relação ao conceito também, técnico, mas a gente prioriza muito o aspecto prático do desenho, do exercício mesmo. Então não é uma imersão onde a gente vai lá, ouve, aprende, né, adquire o conhecimento e vem embora. Não, a gente adquire o conhecimento e já coloca na prática com exercício para quando voltar para casa na segunda-feira já conseguir implementar. Então a gente trabalha muito a questão de liderança, estratégia de negócio, a aplicação da Disney dentro da advocacia e a mentalidade Disney, a mentalidade do Walt, que é a questão de trazer a excelência, a inovação para dentro dos nossos negócios, também criar magia, né? O perfil ideal de advogados para participar desse projeto imersivo são advogados que já entenderam que só pela gestão é que eles vão conseguir se diferenciar no mercado. Então são pessoas que querem investir em crescimento do negócio, crescimento do seu escritório, querem investir no desenvolvimento das suas pessoas e que também querem sair da operação. Então eles querem que o negócio ande sozinhos, mas também já entenderam que só com liderança forte, com processos, é que eles vão conseguir ter segurança para atuarem como empresários do próprio negócio mesmo, para sair do operacional, né? Para que o negócio que realmente cresça e ande com as próprias pernas. Então esse é o perfil ideal de pessoas para participar e que vai conseguir extrair melhor as técnicas e todo o conhecimento que a gente tem para repassar lá dentro do backstage. O jeito Disney, ele tá em tudo em mim, né? Ele acho que ele tá tatuado em tudo que eu faço, eu coloco uma pontinha do Walt Disney lá, buscando sempre pela excelência. Então, eu tenho o projeto do PAN, que é o Programa de Aceleração de Negócios na Advocacia, que é uma mentoria enxuta para quem quer realmente dar uma alavancada no seu negócio. Então, a gente passa por estratégia de negócio, marketing e vendas, um pouquinho de liderança também, para quem tem escritório já com equipe, né? E tenho também o meu treinamento online, que é o Disney na Advocacia, que também tem um material de apoio. Então, quem participa, são aulas gravadas, né? São mais de 20 horas gravadas. Então, a pessoa tem todo um material de apoio, uma apostila, já sai todo com planejamento estratégico de marketing construído ao longo desses vídeos. São vídeos curtos, de 2 minutos, 5 minutos, 3 minutos, que é para realmente a gente conseguir dar foco e efetividade. E é um material que está muito redondinho também, que está muito, muito bacana, muito fácil e acessível de ser construído. Eu tenho um curso online que fala sobre o jeito Disney da advocacia, né? Também tem um livro que eu trouxe para ti. Então é um livro que fala sobre gestão de escritório e o modelo de excelência Disney, né? Ele está todo adaptado para o universo da advocacia, está cheio de storyboards e, né, e exercícios. Então está super mesmo bem pensado, foi gestado em 18 meses, foi escrito durante 18 meses, né? Então, tem o treinamento de imersão lá na Disney também, imersão Magic Leader, onde a gente vai poder fazer uma experiência super imersiva. Vamos usar o livro também como base de estudos lá. Mas o nosso objetivo lá é realmente ver em loco como é que tudo isso aqui
se aplica ao universo da advocacia. E para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse algumas palavras finais de inspiração para os advogados que estão aqui assistindo e que desejam transformar as práticas deles nesse universo de advocacia. Sejam intencionais em tudo que vocês façam na vida. Sejam intencionais. Tenham uma visão muito clara, uma clareza de onde vocês querem chegar, com riqueza de detalhes. O Alt falava muito do bilhete impresso, né? Eles faziam essa menção em relação ao bilhete de trem, que tem a data de partida, a data de chegada, o local da partida, o local da chegada. Então tenho isso muito claro, assim, onde eu quero chegar, como eu quero estar, quanto eu quero faturar, que tipo de negócio eu quero fazer, que tipo de cliente eu quero atender, que tipo de entrega eu quero fazer, como vai ser o meu negócio, como vai ser a cultura, quem são as pessoas ideais para trabalhar comigo em relação a perfis comportamentais. E isso vai ficando mais claro para que a gente consiga encontrar meios e caminhos para fazer que isso aconteça. Então, acredite no potencial dessa visualização do bilhete impresso e imprima essa excelência em tudo que você for fazer, que vai dar certo. Ai, muito legal. Quero te agradecer por essa conversa, por ter aprendido tanto sobre esse universo Disney e sobre como pode ser aplicado. Eu acredito que até quem não seja do universo da advocacia consegue aplicar todas essas técnicas e dicas. Então, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada.